Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Ronildo. Eu estou aqui para fazer um breve comentário, um breve relato sobre a minha caminhada aqui nessa entidade tão importante na minha vida, que é o Ribeiro Ramos. Então, nesse dia dedicado à matemática, me fizeram um desafio em relação a comentar um pouco sobre isso, um pouco sobre o colégio e o testemunho que eu tenho a dar em relação a ele. Como assim? É o seguinte, na minha vida, eu já tenho 52 anos, eu tenho muito em comum com esse colégio. Por quê? Porque na época minha mãe falou que era uma maternidade, então eu nasci nesse colégio. Já começa nascendo no colégio onde eu agora sou professor. E em 1977, vai muito tempo, eu estudei nesse colégio. Na verdade, aprendi a ler nesse colégio, professores muito boas, Dona Yolanda, na minha época, diretora. Estudei 4 anos lá, depois eu fui estudar lá no São Francisco. Praticamente a minha vida acadêmica não, o ensino médio só foi 2 anos na escola particular, do Luciano, que foi o segundo e terceiro científico. Então, praticamente eu estudei a minha vida toda na escola pública. Então, para você ver a importância que tem a escola pública na minha vida, tá certo? Então, as conquistas foram realmente que vou relatar aqui, cabe apenas a mim, a minha pessoa, minha dedicação. Eu gostei muito de matemática, eu me formei na UVA como professor de matemática e teve um concurso para professor em 98, 97, que eu fiz aí com os meus colegas também da minha época, a Crenilda, a Silvia, a Sandra, também que é a nossa diretora, ilustríssima diretora, certo? E aí eu entrei para ser professor no colégio. Então eu estou aqui praticamente há 22 anos dando aula de matemática. Já dei também aula de química, estou dando aula de física. E nesse intervalo, eu também me formei em mais 2 faculdades, que foi Tecnologia da Construção Civil e Engenharia Civil. Então minha vida é de muito cálculos, Eu estou aqui no meu escritório, você pode observar que eu tenho aqui a minha logomarca, onde eu design, que eu tenho aqui desde 2000, 2002, montei meu escritório, graças a Deus, é próprio, tenho vários clientes. E estou passando essa informação para vocês verem como é importante a dedicação que a gente tem pelo ensino. A gente gosta de dar aula, eu prezo por essas aulas. Muita gente diz que eu não preciso dar aula, diz que eu sou bem de vida, mas não é porque a gente gosta de dar aula, se sentir bem, passar informação para os alunos. Eu também fui aluno e eu sei que a dedicação de ser professor é importante. Então sigam essa força de vontade que a gente tem que repassar esse espírito de interesse que a gente tem para dar aulas a vocês. Então é um breve relato que eu estou fazendo aqui para todos. Eu desejo que sejam bem-vindos a nosso colégio e sejam futuros formadores de ensino também, tanto na vida, no dia a dia, na parte familiar, principalmente nessa época de pandemia que a gente está passando por tantas dificuldades. Então é isso, eu desejo a todos um bom dia e vamos continuar para frente felizes. O importante é também que nós temos saúde, tá bom? Valeu a todos e obrigado. Boa tarde, meu nome é Edviges e essa foi a minha gravação no bairro Padre Palhano. Tudo começou nos anos 80, o nosso bairro ele foi invadido e não tinha muitos habitantes naquela época. Então eles começaram a chamar o bairro de Pantanal. E como o prefeito ele chegou assim nessas áreas e viu que já tinham pessoas instaladas nesse bairro, que
as pessoas já tinham se acomodado, já estavam em suas casas, com suas famílias. Eles resolveram permitir. E com o tempo, dos anos 80 para os 90, o bairro foi crescendo. Essa é a Praça do Padre Palhano e esse é um ponto turístico. Continuando, com o passar do tempo o bairro foi crescendo e eles começaram a chamar o bairro de Padre Palhano, que ficou até hoje, até o século XXI. E o bairro ele tem 6.384 habitantes, perdoe se eu estiver errada. Tem no máximo 28 empresas e 34 endereços. Bem, essa foi a minha pesquisa sobre meu bairro em números. Meu nome é Edviges, do 2º C, e espero que tenha gostado. Tenha uma boa tarde. Padre Palhano, uma rua limpa, cheirosa e totalmente segura, que até os gatos podem andar tranquilos, armados. Então, meu nome é Renan Rodrigues, 3º ano A, e esse é o trabalho de matemática Meu Bairro em Números. E bora lá. Tudo começou nos anos 1980, onde em 1980, onde apareceram os primeiros moradores, onde inicialmente moraram às margens esquerdas do Riacho do Mucambinho, se pode chamar aquilo de riacho ainda, que nojo, que era chamado de Fazenda de Arroz, que era o proprietário seu Luiz Frota Carneiro, um dos caras que tinha uma fazenda de arroz aqui no Padre Palhano. Bom, mas de onde surgiu o nome Padre Palhano? Padre Palhano era de um padre que chamava José Palhano, Saboia. não me diga. Ele morreu em 1982.
foi prefeito de Sobral. O primeiro prefeito de Sobral, que, se não me engano, foi de 1958 até 1962. Depois foi eleito em 1962 para deputado federal, onde assim tem o nome do bairro, Padre Palhano, e um estado chamado Palhano. Sim, tem um estado chamado Palhano também. Assim foi dado o nome do Padre Palhano e tal. Atualmente, Padre Palhano, bares e lanchonetes, tem 11. Que eu pude me lembrar, tem 11 bares e lanchonetes. Eu acho que tem mais bar. Tem 2 mercantis e 2 padarias no bairro. Que eu saiba, no meu bairro, 3 escolas, 2 escolas. Um ensino fundamental e um infantil. O infantil não está mais operando, só tem o fundamental. E por incrível que pareça, o posto só tem um posto de saúde. What? E ainda pode ser ruim. What the fuck? Não tô brincando, é ruim. É ruim. Foi essas as que eu consegui retirar de pessoas / internet. Por isso, foi muito pouco as informações, porque não tinha muitas coisas sobre o referente ao Padre Palhano. Mas obrigado por ver esse vídeo. Espero que você dê um 10 bem redondo. Aquele gostoso, 10 gostoso. E é isso. Até a próxima. Bom dia, irei falar um pouco sobre os trabalhos no bairro Santa Casa. O bairro se chama assim por conta, nas proximidades, há um hospital chamado Santa Casa de Misericórdia e aonde algumas pessoas trabalham naquele local. A carga horária varia para cada função, cada turno. Por exemplo, para quem trabalha como copeira, o seu turno dura 12 horas, porém você trabalha um dia e no outro folga. Ganha um salário mínimo, a não ser que faça uma hora extra. E aí podem ganhar um pouco mais. Há outros hospitais perto da região. A grande maioria trabalha na Grandene, onde a carga horária, função e turno variam de acordo com o seu setor. Trabalham 8 horas por dia, ganham salário mínimo, além de alguns benefícios que a Grandene oferece, como cestas básicas e comemorações de dias festivos, como Páscoa e Dia das Crianças. Uma grande parte também... O povo fala que é a história da mulher que geme, conta Dona Isabel Porfírio, de 56 anos, lembrando que sua mãe lhe dizia como tinha acontecido e que se tornara parte da história do bairro Dom Expedito em Sobral. Minha mãe dizia que na década de 50, quando aqui não tinha nada, o policial de quem uma mulher gostava tinha arrastado ela para a beira do rio porque eles tinham terminado. Eles tinham dado uma facada bem na testa dela, depois ele sumiu. Quando todo mundo se recaava, começava os gemidos. Era gemido tão fino, tão penoso. Certa vez, quando minha mãe estava rezando, ela ouviu a mulher gemendo bastante, mais do que as outras vezes. Foi então que a tia da minha mãe decidiu chamar uma pessoa que incorporava espíritos, para ouvir os espíritos falando. Aí então ouviu a morta. A morta disse que tinha mordido de faca lá no morro, perto do rio, e disse também que precisava de reza. Então minha mãe chamou um padre e pediu para rezar pela moça, e desse dia nunca mais se ouviu gemido algum. Essa história é uma lição para os mais novos. Nunca se deve se misturar com gente que não presta e que não conhece bem. Compenetrada, fala Dona Isabel, dando conselhos para os adolescentes que, segundo ela, costumam fazer as coisas sem pensar. Para Dona Isabel, toda lenda tem que trazer uma lição e assim ter importância na história do bairro e das pessoas que moram e fazem parte da comunidade. Mas em que parte dessa história a matemática entra? Nos números. Essa história foi publicada no blog Mapeamento Cultural de Sobral em 21 de agosto de 2014. Mas a história real foi contada em 11 de maio de 2006. Essa lenda é lá da época dos anos 50
e ela é até hoje contada pelos moradores do bairro do Dom Expedito. E não tem uma hora específica para essa mulher aparecer. E então, por um simples erro de cálculo, a experiência começou a estrangulá-lo. O ano era 1987, quando os primeiros casos de aparição desse ser começaram a circular pela cidade. Pessoas que afirmavam ter visto a experiência, como chamaram, começaram a aparecer em montes. Vários telefonemas foram feitos para a delegacia, alegando que havia algo ou alguém matando seus animais domésticos, sequestrando seus entes queridos e vandalizando suas residências. Tudo isso aparentemente era feito em uma única noite e por uma simples pessoa. A polícia, normalmente, ignorou a possibilidade de tudo aquilo estar sendo feito por uma única pessoa, já que era humanamente impossível algo daquele nível estar sendo feito em tão pouco tempo. Mas, ao ver que todas as testemunhas falavam a mesma coisa, era difícil não acreditar. Os relatos dizem que essa pessoa era alta, extremamente magra e mesmo assim conseguia pular, correr super rápido e sumir do nada, como se fosse uma fumaça no meio da noite. Boatos dizem que essa criatura foi fruto de um cientista que praticava experimentos ilegais em criar pessoas vivas, e que em uma noite, durante uma sessão de testes, a experiência se soltou. Devido a um erro de cálculo simples que poderia ser crucial para o funcionamento da câmara onde a criatura estava, e correu em direção ao cientista. Em pânico, ele foi em direção à saída o mais rápido possível, mas ele foi apunhalado pelos dedos esqueléticos, finos e afiados da experiência. Logo, ele foi levantado pelo pescoço e estrangulado lentamente até sua morte.